Boa noite. Então vamos começar, né, pessoal? Por questão de horário aí. Então nós vamos falar sobre, como eu já disse, nós vamos começar com, deixa eu pegar o livro As 8 Bem-aventuranças. Espera aí. Esse livro que vocês estão vendo chama A Felicidade Onde Não Se Espera. Aonde que não se espera a felicidade, nós vamos buscar ela. Então, acho que todo mundo já sabe de cor e salteado as 8 bem-aventuranças, concorda? Brincadeirinha, tá? Então, primeira das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Tem algum aberto aí, algum microfone aberto? Por favor, fecha. Alegrai-vos, exultar, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. São essas 8 bem-aventuranças que eu vou falar cada uma delas. Então, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes a gente se engana, dá uma falsa interpretação desse negócio. Às vezes a gente fala assim, você é pobre de espírito, né? Isso é pobreza de espírito que você tem, mas é uma grande riqueza ser pobre de espírito. Pobre de espírito, na realidade, é a virtude da humildade. Então, resumindo, nós vamos falar muito sobre pobreza de espírito. Pobreza de espírito é a humildade, a virtude da humildade. Então, quanto mais pobre de espírito eu sou, parece que é pior, né? Não, é melhor, porque eu estou mais... eu estou menos pensando em mim e mais em Deus. Então, as bem-aventuranças, acho que todo mundo está ouvindo, né? Não são nada mais do que a descrição desse coração novo que nós devemos ter, né? Que o Espírito Santo molda em nós e que o próprio Cristo, o próprio coração de Cristo, né, que é em nós. Então, eu esqueci de um negócio aqui, peraí, que eu pegar o negócio. São as falhas da primeira aula, né? Da primeira gravação aí. Depois precisa cortar isso. As bem-aventuranças são uma promessa de felicidade. Na realidade, é uma promessa de felicidade, mas não se trata de uma felicidade humana, de uma felicidade de churrasco, fim de semana, de festa. Também isso faz parte da vida, mas sim uma contemplação divina, né? Uma felicidade sobrenatural. Então, as bem-aventuranças não são apenas uma revelação mais profunda do mistério de Deus. Pode-se dizer que são também um tratado completo de vida espiritual. Se nós quisermos ter um tratado completo do que é uma vida espiritual de um verdadeiro cristão, é olharmos para essas 8 bem-aventuranças, né? Então, ela nos indica, as bem-aventuranças, a que somos chamados enquanto cristãos. São a descrição da verdadeira maturidade humana espiritual e espiritual. Quisermos ser pessoas maduras, humanamente falando e espiritualmente falando, nós temos que viver essa virtude que é a virtude da humildade. Se nós não lutarmos por ser mais humildes, porque nunca seremos totalmente humildes, né? Nunca alcançaremos ser completamente humildes. Humanamente falando, não seremos nenhum de nós, né? Seremos totalmente humildes. Então, mas buscarmos cada vez mais essa
humildade, que é essa pobreza de espírito, nós vamos ser mais homens e mulheres maduras, humana e espiritualmente, né? Então, é bom quando meditarmos as bem-aventuranças, que nós vamos meditar as 8 delas durante esse ano, é bom quando meditarmos contemplar a segunda metade delas. Então, bem-aventurados, o que quer dizer bem-aventurados? É felizes. O que quer dizer? O fim último do homem na Terra é buscar a felicidade, é ser feliz. Então, por isso que é bem-aventurados. É felizes os que procuram ser humildes. Então, enquanto meditarmos, então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa segunda parte é o que nós devemos, às vezes, meditar melhor. Quer dizer, é contemplando a segunda metade de cada uma delas, que é a primeira, possuir o reino dos céus, né? Bem-aventurados os humildes, porque nós possuiremos o reino dos céus, já aqui na terra, né? Nós começamos a possuir Deus, o reino dele aqui na terra, né? Depois, ser consolado, né? A segunda dela. Depois, herdar a terra, ser saciado, obter misericórdia, ver a Deus. Nós podemos começar a ver a Deus não depois que morrer, mas agora já na terra, procurando praticar essas bem-aventuranças, né? Ser chamados verdadeiramente filhos de Deus, a última delas. Será que nós podemos dizer que nós podemos ser chamados filhos de Deus? Então, quer dizer, essas bem-aventuranças, se a gente for seguindo esse tratado de vida espiritual, esse tratado completo, é realmente um tratado para a vida inteira, né? A gente não vai conseguir vivê-las todas. Mas acho que nós temos que começar, né? Não interessa se tem 20 anos, 50, 70. Pode falar assim, não, mas eu estou meio velho já. Não, nós podemos começar, como São Paulo, como Santo Agostinho, né? Não tem idade para Deus, né? Para Deus sempre é tempo, né? O Papa Francisco não cessa de exortar a nós, cristãos, a viver essas bem-aventuranças, né? O único caminho para a verdadeira felicidade. Se nós quisermos ser felizes já aqui na Terra, para ser feliz depois no céu, nós precisamos começar a ser felizes aqui na Terra, né? Não dá para ser depois que eu morrer. Não dá para ganhar méritos depois que a gente morrer. Então, nós temos que começar já a ser feliz aqui na Terra. E também o único meio de reconstruir a sociedade, o Papa Francisco diz que nós temos que cristianizar a sociedade. Como cristianizar? Vivendo como pessoas cristãs, né? Como verdadeiros cristãos, né? Então, o mundo de hoje está doente, cheio de orgulho. O mundo é cada um isso faz parte. O mundo é a somatória de todos os habitantes do mundo, né? Nós fazemos parte disso. Então, o mundo está doente de orgulho, doente de uma insaciável avidez de riqueza, da dominação, e só pode curar-se esse mundo, e só pode curar esse mundo, curar-se acolhendo essa mensagem, acolhendo a mensagem de Deus, de Cristo, né? É absolutamente necessário que cada cristão espalhe o perfume do Evangelho, né? Será que nós temos esse perfume? Será que quando nós passamos perto de alguém, nós exalamos esse perfume do Evangelho, né? Esse perfume da paz, perfume de mansidão, de alegria e de humildade? Será que as pessoas gostam de estar ao nosso lado? Ou será que as pessoas querem cair fora, né? Tá chegando fulano, deixa eu cair fora que o cara é chato demais, né? Então, é absolutamente necessário que nós espalhemos. Por isso que nós temos que conhecer quais são a doutrina, né? Por isso que nós temos que conhecer como buscar essas bem-aventuranças. Eu falava na última aula, por isso que nós temos que nos formar, né? Como é que eu vou ter uma coisa que eu não sei como é que é, né? Então, diz o Jacques Philippe, o autor desse livro aqui, das bem-aventuranças,
ele fala o seguinte: estou cada vez mais convencido de que a pobreza de espírito, que é a verdadeira humildade, né, que é essa virtude que é a base de todas as virtudes, a base de tudo que nós vivemos está na humildade. Então, ele fala: estou cada vez mais convencido de que a pobreza de espírito é a chave da vida espiritual. É a chave. Não tem outra. De todo o caminho de santidade. Se nós queremos ser santos ou ter uma vida melhor, queremos ser melhores, nós temos que viver essa humildade, né? Buscar. E de toda a fecundidade, tudo que nós vamos ter de frutos bons, depende da humildade, depende dessa virtude, depende dessa bem-aventurança. No entanto, esse é um dos aspectos do Evangelho que temos mais dificuldade de compreender e de praticar, não é? Não é fácil essa virtude, você controlá-la e ganhar cada vez mais, ser mais humilde, né? Não é fácil, nem para ele. Esse padre é um padre que falava que ele, depois de muitos anos estudando as bem-aventuranças, ele foi compreender o que é realmente ser pobre de espírito, né? Se ele, que é um padre que estudou muito tempo, demora para entender, imagina a gente, né? Que está um pouco longe às vezes. Então, é um exercício que a gente tem que buscar, né? Vós sois... Caiu a energia lá da Renata. O senhor tá ok. Eu sou o host agora. Então, deixa eu ver aqui. Bom, estou cada vez... Bom, vós sois... Jesus diz no Evangelho, né? Vós sois o sal da terra. Isso está no Evangelho, hein? Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra, né? Jesus disse. Se o sal perde o sabor, com que será restituído esse sabor? Se o sal perde o sabor, com que será restituído o sabor dos alimentos, né? Se o sal não perde aquele sabor, não adianta colocar aquele pozinho branco na comida, né? Não vai salgar. Vai ficar insossa a comida. Para nada mais serve senão para ser lançado fora e colocado, pisado pelos homens, né? Se é um sal que sem sabor. Também diz: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Então, olha, pessoal, se a gente não luta para ter essas bem-aventuranças, nós temos que ser esse sal que dá sabor à vida dos outros, né? Esse sal que dá sabor no alimento, no alimento da vida. Tantas coisas que nós temos na nossa família, no nosso trabalho. Será que nós somos o sal que dá aquele sabor nos alimentos, das pessoas, na vida dos outros? Será que nós iluminamos o caminho dos outros ou escurecemos o caminho dos outros, né? Acho que eu já falava na última palestra também da luz na luz do túnel lá. Será que nós estamos num túnel escuro? Mas nós não podemos clarear esse túnel para as outras pessoas passarem, né? E enxergar em Deus, que é o sol que está lá fora, né? Então as bem-aventuranças vêm em cima disso, né? Quer dizer que a gente... E Jesus, que é Deus, sabe dos nossos limites, sabe que nós somos frágeis, sabe dos nossos defeitos, mas não importa, se nós caímos e levantamos, Ele vai sempre perdoar, né? No entanto, Ele não hesita em afirmar que sem o testemunho da nossa vida, se a gente não lutar, não adianta nada, as coisas não vão cair do céu. Ele não vai ajudar se nós não contribuirmos, se nós não participarmos, né? A existência humana não teria sabor nesse sentido e o mundo cairia em trevas se nós não fizéssemos nada. Então eu tenho que fazer minha parte, não é só Deus. E não é só quando as coisas estão ruins, quando tem uma doença, ou quando perdemos o emprego, ou quando tem um problema na família, ou quando tem briga com o chefe. Não, eu tenho que estar sempre buscando a Deus dia a dia, né? A primeira bem-aventurança, que é
que é essa que nós estamos vendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou podemos também dizer, bem-aventurados que têm o coração de pobre. Ou também podemos dizer, bem-aventurados que têm alma de pobre. Mas não pobre de dinheiro. É pobre dos nossos pecados, pobre dos nossos egoísmos, pobre do nossa soberba, pobre dos nossos defeitos. Isso sim, porque eu quero ficar rico de Deus. Essa é a ideia. Quer dizer, pobre das minhas coisas, do meu eu, do meu ego, e rico de Deus, né? Aí que tem Por isso que é pobres de espírito. Quer dizer, quanto mais pobre de espírito tem, Deus vai enchendo nós dele, né? Somente os pobres de espírito, somente os humildes, recebem plenamente a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, né? Que vem através dos sacramentos. Podemos depois, mais para frente, falar sobre isso. Vamos falar temos muitas coisas para falar pela frente, hein? A revelação do mistério de Deus, né? Somente os humildes que entendem o que é Deus, o que é o mistério de Deus, né? Por outro lado, deve-se dar tudo aquilo que recebemos, aquelas coisas que nós vamos tendo, às vezes, temos que agradecer a Deus que as coisas estão andando bem, ganho um pouco mais de dinheiro, ajudar os outros, né? Eu posso ser rico de dinheiro, estou dizendo, mas eu posso ajudar muita gente, né? Então, quando Deus me dá as coisas, através de mim, Deus vai fazendo eu um instrumento dele, um pincel na mão do pintor, né? Como se diz. Nós temos que ser aquele pincel na mão do pintor. Deus é o pintor. Mas sem o pincel, nós precisamos pintar o quadro, senão o quadro não pinta. Sem o pincel não pinta. Então, quem pinta é ele, mas eu sou o pincel, né? Será que as minhas cerdas do pincel estão bem flexíveis? Elas estão rígidas, né? Então, por outro lado, deve-se dar tudo aquilo que recebemos, compartilhar com as pessoas com generosidade e gratuidade com que Deus nos beneficiou. Como Deus nos deu, eu tenho que devolver para as pessoas que estão ao meu lado, principalmente as pessoas que estão ao meu lado, né? Começando com as pessoas que estão à nossa volta, né? Não as pessoas que estão lá longe, né? Adoro fulano quando está a 1000 quilômetros de distância, mas e as pessoas que estão ao nosso lado, né? E o primeiro passo da humildade, então, se a gente quiser falar, como é que eu faço para ser mais humilde? O primeiro passo é o seguinte, é reconhecer que não somos humildes. Esse é o primeiro passo. A gente acha, fizeram uma pesquisa, todo mundo fala, não, eu em humildade acho que eu sou bom, eu acho que eu sou humilde. Mas o primeiro passo eu tenho que fazer, eu tenho que reconhecer que eu não sou tão humilde assim. Alguma humildade podemos ter, mas não tão como nós achamos que nós somos. Porque sempre a gente acha que que a gente vê o defeito nos outros, vê o cisco que tem no olho do outro, mas não vê a trave que tem no nosso, né? Então, quanto mais é profundo o encontro com Deus, mais o homem, mais a mulher se vai tornando humilde. Então, as pessoas que estão mais próximas de Deus são mais humildes. Naturalmente vai saindo, porque as graças vai entrando, né? O coração vai entrando as graças de Deus, né? E a humildade é o sinal de uma verdadeira experiência de Deus. Essa é talvez uma definição. O que é ser humilde? É o sinal de a pessoa estar vivendo a experiência de Deus na vida dele. É difícil? É. Não é fácil. Por isso que nós temos que nos formar o resto da vida. Falava na última aula, a nossa formação não devia terminar nunca, até o último dia. Porque nós precisamos buscar humildade todo dia, né? E tem hora que a gente fica mal, tem hora que a gente está invocado, tem hora que a gente está depressivo, tem hora que a gente está de farol baixo, tem hora que a gente está de cara feia, tem hora que a gente está de mau humor, tem hora que a gente agride, a gente machuca o coração de alguém, mas se a gente é humilde, a gente vai lá e pede desculpa, né? E na vida toda hora vai ter um desencontro aí, né? Não é que as coisas vão
Parece que vai melhorando. Ah, não, estou ficando mais velho, vai melhorando. Vai piorando às vezes, né? A gente vai ficando mais chato. Se você não vai exercitando a virtude da humildade, a gente vai ficando um crica, né? Um crápula depois para viver. Então, o encontro com o Deus vivo, que é procurar Deus na nossa vida, destrói todo o orgulho que nós temos. Vai destruindo o orgulho. Não quer dizer que nós vamos ficar sem orgulho, né? Dizem que tem um ditado que diz que o orgulho, a soberba, que é o orgulho, é um grau acima do orgulho é a soberba. A soberba morre 24 horas depois que a gente morre. Não é verdade? Não é verdade, não, mas é praticamente isso. A soberba está dentro de nós. A gente morre, depois que enterra, parece que ela vai depois de 24 horas embora. Porque é difícil as pessoas, a gente é natureza humana, né? Então, conhecendo a Deus, o homem compreende que é um zero, que não é nada diante de Deus. Mas se nós colocamos na frente desses zeros, coloca Deus, vira um número incomensurável. Se eu coloco 20 zeros e coloco um da trilhão, sei lá, né? Mas se eu coloco Deus na frente desses zeros, que sou eu, vai virar um número infinito. É um número muito grande. Então, nós somos um zero, mas com Deus nós somos muito. Mas só com Deus nós vamos ser essa cifra incomensurável, né? Sozinho, não. E muitas vezes nós achamos que essa cifra incomensurável somos nós, né? Nós somos o bom. Eu sou o cara. Eu sou realmente o cara que vocês realmente vão ver quem eu sou, né? Eu tenho a última palavra é a minha. E assim por diante, né? Por isso que o orgulho, a soberba morre 24 horas depois que a gente falecer. Porque isso está dentro de nós, então nós temos que arrancar isso. Como nós vamos arrancar isso? Através da busca da humildade, lutando por ser mais humilde, né? A pureza implacável da luz divina, né? Aquele raio, quando você entra num quarto escuro e abre a janela e entra aquele sol, a gente vê aqueles grãozinhos de poeira voando, né? A gente vê assim, acho que todo mundo já viu isso, né? Abre uma luz, uma janela fechada e vai ver que tem um monte de poeirinha voando. Assim é quando nós buscamos a Deus, né? Essa pureza implacável, a luz divina vai mostrando essas partículas, essa sujeira que a gente não vê em nós. A gente não vê, mas está cheio de poeira. Está cheio de ácaros no nosso, às vezes no nosso colchão, no nosso travesseiro, mas a gente não enxerga. E esses ácaros é que fazem a nossa alma ir definhando, né? E o homem que possui uma fé autenticamente cristã, e só um parênteses aqui, o que é a fé? A fé é a humildade da razão. Eu tenho uma razão, mas se eu não colocar humildade em cima da minha razão, eu não vou ter fé, porque eu preciso, tem coisa que eu não vou entender. Os mistérios de Deus é difícil entender às vezes. Às vezes não, é difícil entender muitas vezes. Mas aí vem a fé, que tem que passar por cima da minha razão, porque se eu ficar com a minha razão, eu não vou ter fé nunca, porque não dá para entender muitas coisas. É como uma criança de 2 anos, ele não entende como é que é uma equação matemática, logação logarítmica, uma fórmula de química, não entende, porque ele não tem a capacidade. Assim somos nós diante de Deus. Então, a fé, o homem que possui uma verdadeira fé autenticamente cristã, que é essa humildade da razão, tem sempre a consciência aguda de que essa fé é um dom gratuito que Deus vai nos colocando. Não é que eu sou bom e vou conseguir dar fé. Não, Deus vai colocando isso de nós. Por isso que temos que pedir a fé. Aumenta a minha fé. Porque se nós não pedirmos, Deus vai, quer dizer, não vai dar de graça. Temos que pedir também. A oração de petição, né? Pedir para Deus, para que a gente seja melhor, que a gente seja mais humilde, que a gente tire essa arrogância de nós, essa vaidade, esse orgulho. E não é algo que, quer dizer, essa fé não é algo que a gente possa se orgulhar de nós. Temos que saber que vem de Deus, né? Por isso que é uma virtude sobrenatural a fé, hein? A fé não é uma virtude humana. Por isso que tem que pedir a Deus para que Deus nos dê a fé. Fé, esperança e caridade são virtudes sobrenaturais, não são virtudes humanas, né?
A humildade é uma virtude humana, por isso que com o nosso esforço nós podemos conseguir melhorar. Agora, com a fé, eu consigo acelerar talvez a busca da... A busca não, mas ser mais humildes, né? A busca de humildade nunca vão ser totalmente humildes, né? E a humildade se faz tão essencial porque, ao mesmo tempo, sinal e condição de todo o amor autêntico. Se eu quero ter um amor autêntico, não o amor carnal aí de ver o amor sexual, não é esse amor, é o amor verdadeiro. Se eu sou humilde, eu consigo praticar o amor autêntico. Eu não consigo ter o amor autêntico, verdadeiro, se eu não tenho a humildade. Porque a humildade precisa de pedir perdão, a humildade precisa engolir sapo, a humildade precisa de muitas coisas que o amor exige, né? Para amar precisa de muitas coisas, passar por engolir sapo, né? Amar é abandonar toda a pretensão de autossuficiência. Quanto que nós não queremos ser melhores do que os outros, né? Eu sou o cara na reunião, arrogância, né? Então, para amar, eu preciso, veja bem, amar é abandonar a pretensão de autossuficiência, quer dizer, eu vou abandonando a autossuficiência, eu vou sendo mais humilde. Então, para amar, eu preciso ser mais humilde. Toda arrogância eu preciso eliminar. Então, eu vou sendo mais humilde. Então, para amar. Toda dominação, de dominar as coisas, ser o dominante. Toda a sensação de posse. A posse das pessoas, essa pessoa é minha, eu que mando nela, meus filhos, eu que mando. Toda a superioridade. É fazer-se pequeno. Então, amar é fazer-se pequeno diante do outro e acolhê-lo com a sua própria fraqueza. As pessoas têm as fraquezas, nós temos nossas fraquezas. Mas dizia um santo da igreja, dizia o seguinte: você ama a sua esposa? Amo. Mas você ama os defeitos que ela tem? Não. Então você não ama. Porque nós temos que amar as pessoas com os defeitos que elas têm, porque nós também temos os nossos, né? Eu também tenho o meu, cada um tem o seu. Mas a gente sabe, mas a fulana é assim. Bom, mas por isso que nós temos que lutar por ser melhores, né? Não é falar assim, não, ele é assim e vai ficar assim o resto da vida. Não, também ajudar os outros a buscar, a melhorar, né? A eliminar os defeitos. E só há amor verdadeiro entre dois pobres de espírito. Parece uma frase horrível, né? Mas é entre dois humildes. Só vai ter um amor verdadeiro num casal, por exemplo, se há humildade no casal, numa sociedade, entre patrão e empregado, entre pais e filhos. Só há amor se existe a humildade. Os ricos não de dinheiro, hein? Os ricos de espírito estão sempre em competição, sempre quer ser o melhor, sempre em concorrência. Eu preciso passar na frente, eu preciso ser o melhor, eu preciso me despontar entre os outros. E assim que a gente vai vendo, esse cara eu não quero na minha equipe, né? Concorre com tudo, quer aparecer, quer passar na frente, passar rasteira, fofocar, falar mal dos outros, quer dizer, essa concorrência que a gente fala, nossa, como as pessoas... E está cheio de gente assim, né? E nós também estamos nessa. Não são só os outros, né? Por isso que nós precisamos nos conhecer, né? Então, somente os pobres sabem amar-se e acolher-se reciprocamente. Deus fez-se pobre porque Ele é amor. Por isso que Deus é pobre em espírito e humilde, porque é o amor máximo é Deus. Então, quanto mais eu estou próximo de Deus, mais amor eu posso entender melhor o que é amar. E para amar eu preciso ser humilde, eu preciso ser pobre de espírito, porque pobre de espírito e humildade é tudo a mesma coisa, né? Então, já estamos terminando, mais 3, 4 minutos terminamos, para que depois alguém quiser fazer pergunta aí. As bem-aventuranças formam um conjunto extremamente coerente. As pessoas os santos, eles viveram as bem-aventuranças, procuraram viver. Acho que não conseguiram viver totalmente, 100% das bem-aventuranças, mas lutaram por vivê-las, né?
Então, as bem-aventuranças formam esse conjunto extremamente coerente. Por isso que nós temos que ter uma vida coerente, uma vida cristã coerente, uma vida pessoal, uma vida familiar, uma vida na empresa, trabalhando, no trabalho. Tem que ser coerente se nós vivemos as bem-aventuranças. Quando nós somos incoerentes, nós estamos fazendo alguma besteira. Nós estamos esquecendo de algumas das bem-aventuranças. Quando nos aprofundamos em uma bem-aventurança, somos submetidos às outras. Não podemos viver nenhuma delas se não vivemos as outras. Não é possível separá-las e elas formam um tecido indissociável. Uma vai fazendo, sabe aquele novelo, a bola de neve? Nós vamos fazendo com que as coisas vai crescendo, né? Nós vamos sendo melhores. E as pessoas vão notando, pô, mas o que está acontecendo com fulano? Ele está melhorando porque ele está lutando para buscar não só humildade. Quando você busca a humildade, você vive outras, todas as outras. Você é mais sincero, você é mais generoso, você é mais verdadeiro, você é mais carinhoso, você é mais... Bom, e aí vai ser uma pessoa melhor. E que empresa não quer um funcionário assim? Eu sempre falo isso e vou sempre falar, porque que empresa não quer no currículo uma pessoa pobre de espírito, vamos dizer, que seja humilde. É tudo o que precisa. Lógico, com a formação profissional também, né? Não é que é uma pessoa humilde e que não sabe, não tem conhecimento de nada, também não adianta, né? Por isso que nós temos que ter que falava da formação de equilíbrio semana passada, né? De todos os aspectos, né? Então isso deve ser objeto da minha oração. Deve ser objeto da minha oração. Pedir a Deus que eu me mostre qual é a bem-aventurança que eu preciso, qual é a virtude que eu preciso melhorar. O que eu preciso atacar, qual é o meu defeito dominante? O que eu sou mais chato em casa, no trabalho? Eu sou preguiçoso, eu sou não sei o quê, eu sou chato, sou crica, fico mexendo o saco, eu não ajudo a esposa. Dá para fazer um monte de coisa. Então, cada um de nós sabe aonde aperta o calo. Então, pedir a Deus que me mostre qual é a bem-aventurança que devo concentrar meus esforços. Qual que é o meu defeito dominante? A minha atenção e que será a chave do meu progresso atual. Quer dizer, se eu quiser crescer como pessoa, como ser humano, eu preciso atacar alguma coisa, como faz na empresa. Eu faço um plano de ação. Esse plano de ação, eu não consigo atacar tudo. Eu vou por partes, qual que é a prioridade? Aquilo que eu sou mais chato. Esse devemos começar por aí, né? E as bem-aventuranças são um chamado, já estamos terminando, a última, mais duas ideias só. As bem-aventuranças são um chamado a uma conversão pessoal. É pessoal, não é comunidade, hein? É uma questão, tem que começar comigo, uma conversão pessoal minha. Há uma transformação interior que diz respeito, antes de tudo, ao indivíduo, a cada um. Tem um ponto daquele livro Caminho que diz o seguinte: o conhecimento próprio leva-nos como pela mão à humildade. Então, se eu quiser ser mais humilde, eu tenho que começar a focar em mim e saber, pedir a Deus me ajude a descobrir qual é o meu defeito dominante para mim começar a lutar, para mim começar a ser melhor, para mim começar a mudar, para mim começar a melhorar, para mim começar a deixar os outros menos chatos, atrapalhar menos a vida dos outros, né? E a última ideia, semana que vem a gente continua nessa daqui, que são a parte 2, tá? É que esse assunto é tão amplo que eu acho que talvez tenha que fazer até 3 palestras, porque é muito amplo. Dá para falar aqui 3, 4 dias. De fato, as bem-aventuranças são aquilo que possibilita toda a vida em comum. A vida em comum cabe tudo dentro de todas as bem-aventuranças. Sem humildade, por exemplo, sem humildade, sem misericórdia, sem mansidão, sem justiça, sem sinceridade, comunidade nenhuma poderia se manter. Nenhuma sociedade poderia ter sem a mansidão, sem a justiça. Por isso que existem as leis, né? Sem a verdade, sem sem a paz, que é a mansidão, sem a misericórdia, que é o perdão, e sem a humildade, que é a base de tudo, né? Certo? Então,
como o Marcos me falou outro dia, deu a dica, falou, Sérgio, vamos fazer tal, e alguém que quiser fazer algumas perguntas, não dá para todo mundo fazer, vamos ser um objetivo, 30, 35 minutos, 5 minutos de pergunta e rua, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. E a Tati quer falar? Quer falar, Tati? Você levantou a mãozinha. Eu estava dando parabéns aqui. Pode? Acho que alguém que queria perguntar. Não, mas se quiser perguntar, tudo bem, senão a gente termina rápido. Também aqui é para liberar o pessoal rápido também. Sim. Mas acho que alguém estava perguntando aí. Quem mais vai perguntar? Eu Fala, ia falar, mas é só um comentário. Pode comentar ou perguntar. Me veio rápido, eu vou falar bem rápido também aqui, mas foi interessante você ter falado da humildade. Essa semana estava conversando com o diretor de RH de uma das maiores empresas, né, de distribuidora de medicamentos, né, da indústria farmacêutica. E aí eu tenho perguntado para todos eles, né, quais vão ser, né, as novas habilidades, as competências, né, das lideranças, dos principais líderes, né, daqui para frente. E aí foi muito engraçado, porque ele falou assim, Valéria, eu vou te falar que eu acho que se não a principal é a humildade, né? Porque não tem mais hierarquia, você não tem mais chefe, né? Então você tem que os líderes hoje eles têm que reconhecer que eles não sabem tudo, né? Que às vezes eles vão precisar dos mais novos, dos mais velhos, dos menos experientes, né, dos mais experientes, e eu acho que se aquele líder que conseguir ser humilde vão se sobressair com certeza daqui para frente, né? Perfeito. Então achei interessante você falar, porque você falou de trabalho, né, falou da humildade, falou, né, do que vocês, né, do que vocês buscam, né, também para a empresa, mas para vocês verem que não está só, né, no nosso dia a dia da nossa busca, né, pessoal, interna do dia a dia, mas hoje até as empresas, né, é um tema, acho que a coisa do comportamento humano, do comportamento humano tem pegado muito, né, geral, né, não é só o pessoal, mas é tudo, né, profissional, tudo. Não é para ser bonzinho, é porque a empresa é mais lucrativa com pessoas assim, entendeu? Dá mais lucro, é melhor, é mais feliz, é tudo. Se fizer uma análise, é tudo de bom. Então, por isso que é bom, lógico, lutar por ser mais humildes, né? Ser mais virtuosos. Nós vamos falar de várias virtudes durante o ano, mas essa é a base. Se quisermos ser as outras, essa é a base para começar. Alguém mais? Só? A mãe quer falar aí. A mãe está falando, Renata, libera minha mãe. Não liberou. Não, já pedi para ela liberar. Não, mas libera. O som. Você não libera? Não, eu coloco pedir para ativar o som. Dona Isabel? Não está. Não tá saindo. Bom, ficamos por aí? Semana que vem tem a segunda parte desse tema. Ou podemos dividir até em 3 aí, se não der tempo, porque tem bastante coisa para falar ainda. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, então. Tchau, boa noite. Até a próxima. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tá.